Se eu dissesse que amanhã você tem um encontro com uma pessoa que você admira muito, provavelmente você ficaria muito ansioso e já imaginaria o que vestir, o que vai falar, como vai ser o momento. Mas agora imagine que, na verdade, eu te diga que você tem um encontro com Deus. Será que a sua empolgação seria a mesma ou até maior? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jennifer e esse canal foi criado com o objetivo de espalhar a verdadeira mensagem de Cristo, que é o único caminho e vida. Eu espero que aqui você encontre um ambiente acolhedor e edificante para sua vida. E se você quiser edificar outras vidas, outras pessoas, eu te convido a compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Esses dias eu estava me arrumando para ir para a escola e do nada me veio esse pensamento. Será que nós ficaríamos mais empolgados em nos encontrarmos com algum famoso, alguém da internet, alguém que nós admiramos muito, do que se nós fôssemos nos encontrar com Deus? E aí eu fiquei me refletindo, porque nós somos muito abençoados e nós recebemos esse grande presente de podermos nos conectar com o Criador. E eu vim pensando, durante essa semana toda, se nós realmente temos dado importância para isso. Para quem não sabe, antigamente existia um véu, tipo uma cortina, no templo, que separava o lugar onde as pessoas podiam entrar do lugar do Santo dos Santos. E no lugar do Santo dos Santos, somente os sacerdotes podiam entrar, e não sempre, somente uma vez no ano ou em datas especiais, algo assim. O ponto que eu quero chegar é que nós não tínhamos esse livre acesso a Deus. E em Lucas 23:45 diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, esse véu se rasgou e nos foi dado a oportunidade de conversar com Deus, de ter intimidade, de ter um relacionamento com Ele, sem ser por meio de intermediários. Você tem noção disso? Poder ter um relacionamento com o Criador do Universo, o que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, mesmo sem nós merecermos, o que nos dá a vida, a respiração e todas as outras coisas. Ele nos deu o presente de poder ter plena comunhão com Ele. E quantas vezes nós tratamos isso como se fosse algo comum, algo banal, algo que não tem valor? Em Lucas 14, do versículo 16 ao 19, Jesus conta uma parábola de um certo homem que havia preparado um banquete e feito muitos convidados. Só que chegando a hora desse banquete, os convidados começaram a dar desculpas, e desculpas boas, dizendo que não podiam ir ao banquete. Um disse, eu me casei e não tem como eu ir agora. O outro disse, eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo, não tem como eu ir no seu banquete. E foram várias desculpas. Mas, resumindo, o ponto que eu quero chegar é que as suas desculpas eram listas, até boas, e algumas até respostas de oração, sabe? Casamento, um campo, juntas de bois, que eram coisas valiosas, né? Mas o problema é que essas pessoas estavam colocando essas coisas acima do banquete. E aqui, o banquete fala de intimidade e comunhão, o lugar que Deus anseia estar com o homem. Ou seja, não quer dizer que somente o pecado te distrai de Deus. Colocar qualquer coisa, mesmo que lícitas, também te distraem de Deus, roubam o foco dele. Coisas da correria do dia a dia, aquela rotina muito agitada, em que você vai colocando o seu momento com Deus para depois, e cada vez mais para depois. E quando você vai ver, você já está um tempão sem falar com seu pai. As coisas que roubam o foco do Senhor não são necessariamente pecados, mas são as coisas que nos distraem e tiram o lugar dele na nossa vida, coisas que ficam acima dele na nossa vida. Assim como Marta, em Lucas 10:40. Ela não tinha uma intenção errada em seu coração, ela só queria ser uma boa anfitriã. Mas muitas vezes o próprio trabalho pode ser uma distração e acabar tirando Jesus do nosso centro. Tanto que no verso 41 e 42, Jesus diz, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aqui Jesus nos mostra ainda mais que nem as coisas boas como trabalho, estudo, bênçãos, ministério podem estar acima dele na nossa vida. Porque nada, absolutamente nada, é mais importante do que a nossa busca por ele sem distrações algumas.
E a mesma lição se aplica à igreja de Éfeso, que mesmo fazendo muito, perdeu o primeiro amor, porque o seu coração se distraiu com aquilo que era bom e não com o que era essencial. Vamos abrir sua Bíblia em Apocalipse 2. Olha, no versículo 2 e 3, Jesus diz: Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso é reconhecida pelas suas obras, pelo seu labor e perseverança. Labor, palavra traduzida do grego, significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. E esse tipo de labor seguido de perseverança por parte dos efésios não nos permite concluir que eles faltaram com dedicação aos serviços do Senhor. Pelo contrário, eles continuaram se dedicando, mas eles perderam o primeiro amor. E ainda há muitos cristãos que fazem o que fazem não pelo primeiro amor, não motivados por isso, mas por rotina, porque virou hábito, alguns por medo e outros até somente pelo galardão. O primeiro amor é como fogo. Se nós colocamos mais lenha, ele fica cada vez mais inflamado. Mas se nós jogamos água, ele apaga. E nós falhamos quando nós não alimentamos ele e permitimos que outras coisas o apaguem, como as distrações. É importante ressaltar que Jesus não está exortando a igreja por não o amarem mais, mas por não o amarem mais como antes. Jesus não diz que ali há ausência de amor, mas que foi perca de intensidade e que Jesus não encontra mais neles o mesmo amor que ele encontrava antes. Mas felizmente, no verso 5, Jesus os convida para a restauração, quando ele diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você tem noção disso? O próprio Senhor propõe o caminho de restauração. É a mesma coisa que ele fala: ei, ó, acorda, o fogo tá apagando, ó. Aumenta essa chama. Eu sinto a sua falta, eu sinto falta daquele amor que eu encontrava em você antes. O próprio Senhor disse isso. Então é tempo de nós voltarmos a agirmos como no início da nossa caminhada com Cristo. Passar a alimentar cada vez mais o fogo do que deixar as distrações apagarem ele. O Senhor nos deixou o mandamento de amarmos a Ele de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, não apenas com palavras, não apenas na teoria, mas com atitudes e com todo o nosso coração, genuinamente. Então é tempo de nós resgatarmos o nosso amor pelo Senhor e dar a Ele nada menos que o nosso amor total, porque Ele é o único que é digno da nossa atenção, porque nada é mais importante que Ele. Então não permita que outras coisas tomem o lugar dele na sua vida. Essa foi a mensagem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, pode curtir e compartilhar com outras pessoas. Mas eu espero de verdade que tenha edificado a sua vida e que o Senhor tenha falado com você através desse vídeo. Que você nunca se esqueça que o véu se rasgou e não importa quanto tempo você esteja sem falar com o Pai, Ele continua lá. Se você clamar, Ele vai ouvir. Porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. E glória a Deus por isso. Tchauzinho!